família CAP, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre os hábitos de sucção, especialmente sobre o hábito de chupar chupeta ou dedos, assunto que é muito importante para os pais e demais responsáveis e também para os adolescentes e as crianças, para que entendam um pouco mais sobre os hábitos nocivos ou deletérios, ou seja, hábitos que prejudicam a saúde bucal e para que possam também multiplicar esses conhecimentos, repassando-os aos amigos e ajudando outros pais. A sucção é o ato de sugar, realizado, por exemplo, quando a criança se alimenta do leite materno por meio da amamentação. E existem dois tipos de sucção: a sucção nutritiva, que é esse sobre o qual falamos, realizada por meio da amamentação, em que a criança obtém os nutrientes para o organismo, e a sucção não nutritiva, que é um hábito prejudicial, feita por meio de dedos ou de chupeta. A sucção não nutritiva, por tempo prolongado, tem grande influência negativa, por exemplo, no crescimento dos ossos da face, prejudicando estruturas e funções bucais, faciais e a posição dos dentes. As consequências do hábito de chupar dedo ou chupeta dependem da frequência, quantas vezes por dia a criança chupa o dedo e ou a chupeta, da intensidade e da duração desse hábito, associadas à predisposição genética da criança. Assim, não devemos confundir aquelas ocasiões raras em que a criança, por exemplo, coloca os dedos na boca com um hábito. Devemos sempre observar estas três questões principalmente: frequência, intensidade e tempo ou duração desse comportamento, sendo que os hábitos de chupar chupeta e dedos devem ser retirados idealmente até os 2 anos, ou no máximo até os 3 anos de idade. Diversas alterações podem acontecer caso o hábito de chupar dedo ou chupeta não seja retirado, como, por exemplo, o desenvolvimento de mordida aberta anterior, mostrada nessa primeira ilustração, em que há um aumento do espaço entre os dentes anteriores de cima e de baixo. E como que isso acontece? Por meio dessa segunda ilustração, podemos perceber que a chupeta, a língua, o dedo, constantemente posicionados entre os dentes, faz com que eles alterem a posição, podendo tornar os dentes de cima mais para fora, os dentes de baixo mais para dentro, e podendo fazer com que haja um aumento de espaço entre esses dentes da frente, ficando com um aspecto chamado mordida aberta anterior. Esse é apenas um dos tipos de posicionamento incorreto dos dentes, que pode ser causado pelo hábito de chupar chupeta ou dedo, e que pode causar prejuízos nas funções mastigatórias, na fala, ao engolir, ao respirar, dentre outros problemas. E é por isso que é muito importante conhecermos essas questões, pois assim podemos identificar ou suspeitar caso isso esteja acontecendo com o seu filho, ou mesmo com aquela criança com quem a gente convive, e sempre a vemos chupando o dedo, chupando chupeta, para que possamos ajudar a orientar os pais. A consulta com o dentista, especialmente com o odontopediatra, que é a especialidade da odontologia que cuida mais especificamente de crianças e adolescentes, é de extrema importância para a criança e para que a família receba as orientações sobre esses hábitos, sobre as suas consequências e, especialmente, sobre a melhor forma de remover esses hábitos sem causar danos à criança. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma curiosidade sobre esse assunto, se percebeu que isso pode estar acontecendo com o seu filho, anote a sua dúvida, porque durante o nosso próximo encontro vamos conversar mais sobre esses hábitos e suas possíveis consequências. Combinado? Então, até lá!